E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá então? Bora lá! O que acontece? Hoje, agora, nessas aulas, nós vamos começar a estudar os crimes contra a pessoa. Gente, o que acontece dos crimes contra as pessoas? Contra a pessoa. Esse título do Código Penal, ele não tem uma incidência muito grande em provas federais. Cai, mas não é tanto quanto em provas estaduais. É por isso que aqui, nas nossas aulas direcionadas, nós iremos estudar apenas aqueles tipos que costumam aparecer um pouco mais dentro de provas de concurso do nível federal. Beleza então, gente? Bem, sem maiores delongas aqui, vamos para a nossa tela. Vamos lá. Os crimes contra a pessoa, o código divide. Começa falando aqui nos crimes contra a vida, depois vamos para as lesões corporais, periquitação da vida, da rixa, dos crimes contra a honra e dos crimes contra a liberdade individual. Gente, o que acontece? Os principais crimes aqui contra a liberdade individual, a gente já viu. A gente estudou lá o sequestro e o cárcere privado, a gente estudou a redução à condição análoga a de escravo. Então, essa parte aqui a gente não vai nem entrar, que a gente já viu os principais crimes que costumam aparecer. Beleza? Crimes contra a honra aparece? Parece, mas não muito. Talvez a gente acabe dando uma pincelada ali. Vamos começar pelo começo, dos crimes contra a vida, homicídio, depois lesões corporais. Beleza então, gente? Bem, como sempre, o material de vocês está completinho, tá? Tem tudo que tem nos slides e às vezes tem até mais alguma informação. Beleza? Qualquer dúvida, central de dúvidas, Instagram, me procurem, que é um prazer sempre poder responder, tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza então, gente? Bem, vamos lá. Artigo 121. Caput, matar alguém. O que essa figura nos traz aqui, gente? Ela nos traz a figura do homicídio simples. Mas antes disso, eu chamo a atenção para você um fato. O que acontece? O homicídio simples, ele é o primeiro tipo penal da parte especial que começa a tratar de crime propriamente dito. E a doutrina costuma colocar que isso demonstra que o nosso Código Penal ele deu uma importância muito grande para a vida, já que é o primeiro delito, já que é o primeiro bem jurídico protegido pela parte especial. Só que isso acontece em todo o ordenamento jurídico? Será? Gente, não. A resposta é negativa. Isso porque, no Código Penal Militar, a proteção, a segurança externa do país e a proteção da hierarquia e da disciplina vem muito antes da proteção à vida. O homicídio, lá no Código Penal Militar, ele é capitulado lá pelo artigo 205, enquanto a proteção à segurança externa e os crimes contra a hierarquia e a disciplina começam a ser tutelados, a ser previstos, a partir do artigo 140 do Código Penal Militar. Então, notem, há essa diferenciação dos bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico. Isso seria muito importante que você pudesse comentar, acrescentar na sua resposta, numa prova subjetiva ou numa prova oral. Beleza, então, gente? Bem, feita essa breve introdução, vamos lá. O que o artigo 121 nos traz? A figura simples, a forma simples do homicídio. Matar o verbo mais alguém. Professor, e quando é que ele vai ser simples? Quando é que esse homicídio que acontecer ele vai ser simples? Gente, a forma mais fácil de você entender, e que até a doutrina costuma colocar, é que o homicídio será simples quando ele não for qualificado. Então, haverá, sim, um conceito por exclusão. Você vai analisar o fato, analisa a questão e vê. Esse homicídio aqui encontra alguma qualificadora, então ele é qualificado. Não, esse homicídio aqui, ele não encontra nenhuma qualificadora. E considerando o princípio da legalidade, se não há nenhuma qualificadora, o homicídio, então, será o simples. Beleza? Então, gente, qual que é o bem jurídico protegido pelo homicídio? Gente, o bem jurídico protegido é a vida humana extrauterina. E notem a importância desse extrauterina. Isso porque o homicídio ele só pode ocorrer após a concepção, ali após a vida já estar fora do útero. Porque enquanto a vida ainda está dentro do útero, o que nós temos? O aborto e não o homicídio. Agora, a questão que se coloca é: quando então que a gente vai ter homicídio? A partir de que momento a gente vai ter o homicídio? E a partir de qual momento, então, anterior, será o aborto? Gente, o que acontece? Mais antigamente, ali a doutrina costumava colocar de forma bem tranquila que o começo da vida ele era ferido pela docimazia de Galeno. Professor, o que é isso, professor? Gente, isso aqui a gente estuda lá em medicina legal. Para o concurso de vocês, não cai em medicina legal, mas é bom que você saiba. O que acontece? Na docimazia de Galeno, é pego o tórax, o pulmão ali daquela criança e se coloca um recipiente com água. Se esse pulmão afundar, é porque a criança, aquele pulmão, ele não respirou. Se ele flutuar, é porque ele respirou, porque tem ar dentro. Então,
Antigamente, a doutrina costumava falar simplesmente isso. Verificava se houve respiração, se o pulmão flutuava, beleza, tinha vida, podia se considerar um homicídio. Se não flutuou, podia ser ali algum aborto, ou a criança já poderia até ter nascido sem vida. Beleza, então? Pois bem, o que acontece, gente? O STJ, ele vem dizendo ultimamente que a partir do início do parto, ali pelas contrações, já é possível se iniciar o parto, e a partir desse momento já é possível que se fale em homicídio ou infanticídio, a depender ali das circunstâncias, do fato, das elementares do tipo. Beleza? Infanticídio a gente vai ver daqui a pouquinho mais. Mas grave, então, que para o STJ, a partir do início do parto, a gente já pode começar a ter o homicídio. E a viabilidade da vida? É importante? É importante saber se essa vida é viável, se essa criança que vai nascer, ela vai sobreviver por muito tempo, se ela vai ficar viva por, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 1 ano, 2 anos? Não, gente, para o STJ e para a doutrina também, a discussão da viabilidade da vida não é de interesse para o homicídio. Assim sendo, ainda que se saiba que aquela criança, aquele feto que vai nascer, ele tem apenas uma viabilidade de vida diminuta, de 2 ou 3 minutos, devido a alguma doença que traz consigo, a discussão da viabilidade é irrelevante. Se ocorrer a morte desse bebê que nasceu de forma dolosa, ou até mesmo de forma culposa, a gente poderemos sim falar em homicídio. Beleza, então, gente? Viabilidade da vida é irrelevante. Aqui, nosso bem jurídico, como a gente já viu, é a vida, extra-uterina, extra, e viabilidade é irrelevante. Sigamos então, gente? Bom, vamos lá então. Homicídio simples ainda. Sujeito ativo, quem que pode ser? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, também qualquer pessoa, desde que seja um ser humano com vida, né? Se não tiver vida, nós estaremos diante do típico crime impossível, tentativa inidônea. Gente, questão que se coloca aqui é a questão dos gêmeos chifópagos. Eu até li devagar, porque esse nome é meio complicado mesmo, né? Mas o que vocês têm que saber disso aqui? O que é esses gêmeos chifópagos? Gente, são gêmeos siameses, são aqueles que nascem grudados juntos, nascem um grudado no outro e que, caso aconteça alguma coisa com um, vai acontecer com o outro. Assim, se um deles morrer, o outro também irá morrer. Muitas vezes eles acabam dividindo alguns órgãos vitais. Beleza? Apertada a síntese, isso. E o que a doutrina coloca de interessante quanto a eles? Bem, primeiramente vamos analisar a figura dos gêmeos siameses como sujeito ativo do homicídio. Imagine que A e B são gêmeos siameses grudados. E ambos, eles têm uma rixa contra C. E ambos decidem, um conversa com o outro, vamos matar o C, vamos matar. E os dois vão lá e matam o C. Os dois tinham vontade de matar o C. Nesse caso, não há maiores problemáticos, já que ambos queriam matar sim o C e foram lá de livre vontade, né, livre, espontânea vontade, com dolo, mataram o C. Beleza, sem maiores problemas. Agora você imagine que o A e o B, eles não se dão muito bem. Eles são grudados ali, tudo mais, mas eles não se dão bem. E o A tem uma rixa com o C. E pensa, eu vou matar o C. Eu vou matar o C. E nisso ali, uma noite lá, o A e o B estão dormindo, juntos, por óbvio, são siameses, grudados. E o A acorda e dá uma facada no C que estava dormindo na cama ao lado. Gente, nesse caso, olhem a problemática que acabou de acontecer. O A praticou um crime. Beleza, sem maiores problemas. Só que ele está grudado com o B. E o B não tinha intenção alguma, ele não tinha vontade, ele não tinha consciência de que o corpo dele, pelo menos, estava praticando uma conduta prevista em lei como crime, matar alguém. Nesse caso, o que a doutrina costuma colocar? Que, em que pese o A ter matado alguém, e disso não há dúvida, não se poderia impor uma pena privativa da liberdade para ambos. Isso porque o B ele não concorreu para o crime. E, ao se impor uma pena privativa da liberdade e colocar ambos em um presídio ou em qualquer outra medida restritiva, estaria se culpando o B, estaria se punindo o B sem que ele tivesse concorrido com dolo ou com culpa para a prática do fato. Então, neste caso, quando há uma divergência de vontade entre os gêmeos siameses, a doutrina costuma apontar que não haverá possibilidade de imposição de pena privativa da liberdade. Beleza, então? Se ambos quiserem matar, vão presos mesmo. Os dois quiseram, concorreram para o crime. Se só um quiser matar, não é possível colocar ambos na prisão,
porque seria uma indevida ali, seria caracterizada um prejuízo em relação a B, já que ele estaria indo preso sem ter concorrido para o fato. Beleza? Bem, e no sujeito passivo? Gente, a questão do sujeito passivo está um pouquinho mais tranquila. Isso porque, imagine que o C agora é que tem uma rixa contra o A. Mas ele sabe que os dois são grudados, que eles são gêmeos siameses e que caso aconteça alguma coisa com o A, vai acontecer com o B. Só que e o C, ele está com muita raiva do A. E ele vai lá, pega uma faca e mata o A. O B automaticamente vai morrer também, porque eles dependem ali de órgãos vitais que estão interligados. Nesse caso, gente, ocorrerá o concurso formal imperfeito. Isso porque o A, com uma conduta só, ele praticou dois ou mais crimes, né? No caso, 2 homicídios, e ele tinha esses desígnios autônomos. Como assim, professor, desígnios autônomos? Gente, ele sabia que se o A morresse, o B iria morrer. Então, nesse caso, nós teremos um concurso formal impróprio em que as penas dos crimes serão somadas. Beleza, minha gente? Bem, vimos então aqui questão do sujeito ativo, crime comum, gêmeos cifófagos, siamês, sujeito passivo. Hediondo. Gente, crime de homicídio simples, ele é hediondo? Em regra, não. Mas a Lei 8.072, ela prevê sim uma hipótese de crime hediondo, ainda que simples. E ele ocorrerá nas hipóteses em que o homicídio simples for praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, nessa hipótese, há sim possibilidade de o crime de homicídio simples ser hediondo. O que acontece? A doutrina costuma afirmar que será de difícil verificação esse homicídio simples ele ser hediondo. Isso porque eles quase sempre estará qualificado em algumas das formas ali de execução que a gente vai ver. Beleza? Mas, para fins de prova, a gente sabe que às vezes prova traz uma situação que não se assemelha com a realidade, você tem que saber que é possível sim que o homicídio simples seja sim considerado hediondo. Beleza, então? Então, pode ser. Estou melhorando minha letra, viu, gente? Estava pior, agora está melhor. Vamos lá. Mas, enfim. Competência. Gente, quem que é a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, segundo a nossa Constituição Federal? Tribunal do Júri, né? A gente já sabe, então, que os crimes dolosos contra a vida, eles serão, sim, julgados pelo Tribunal do Júri. Questão que pode ser, claro, estadual ou federal. Vamos lembrar que, como a gente já estudou lá na nossa primeira ou segunda aula, não me recordo agora muito bem, a definição de um rol estático de crimes federais ela é impossível. Isso porque, a depender do sujeito ativo ou do sujeito passivo do fato, ele poderá ser um crime federal ou não. Imagine a situação, e eu já até trouxe esse exemplo para vocês, mas vamos recordar, em que um policial federal, indo embora, sem nenhuma relação com o seu serviço, ele sofre um atentado e morre. Só que o cara que foi roubá-lo ali, o cara que matou esse policial, nem sabia da condição dele de policial federal. Simplesmente matou porque ele queria roubar o carro, o tênis, enfim, alguma circunstância assim. Nesse caso, gente, a função pública de policial federal, de agente público federal, foi irrelevante para o fato. Agora, você imagine que esse policial federal, em uma viatura, de forma ostensiva, cumprindo algum mandado, ele sofre algum atentado, sofre alguma lesão corporal. Agora, que no nosso caso, ele vem a falecer, né? Sofre um homicídio. Nesse caso, gente, como há íntima ligação com a sua função pública de agente público federal, a competência será da Justiça Federal e nós teremos, sim, um crime federal, que é aquele julgado pela Justiça Federal. Beleza, então, gente? Nesse ponto, sem maiores delongas. E agora eu pergunto para vocês. Vocês lembram lá da questão da vítima virtual e da vítima real? Professor, não estou muito lembrado disso aqui, não. O que acontece? Quando a gente estuda lá as espécies de erro, a gente lembra lá de erro sobre a execução, erro sobre a pessoa. E a gente acaba vendo que a gente acaba estudando, né, que existem dois tipos de vítima. A vítima virtual e a vítima real. A vítima virtual é aquela que o agente pretendia atingir, né, matar, no caso aqui do homicídio. E a vítima real é aquele que acaba por matar realmente. Há uma dissociação entre o imaginário do agente, o que ele queria fazer, e o que de fato acontece. Para fins de direito penal, ao menos para fins ali de responsabilidade penal, a gente estuda que, em que pese o agente atingir outra pessoa, ele vai responder como se ele tivesse atingido a vítima virtual. Vamos simplificar? Vamos lá. Imagine que um determinado agente esteja furioso, está puta da vida, porque um policial rodoviário multou.
e ele pensa, pô, eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com essa multa, eu não fiz nada, e arma uma tocaia e para matar o policial rodoviário federal. Só que o que acontece? Esse agente ele é péssimo de pontaria, não sabia utilizar a arma e tudo mais, e vai lá, espera o policial rodoviário federal, quando o policial rodoviário federal está passando, ele faz a visada, mas erra ali e acaba atingindo um civil que estava passando por trás desse policial rodoviário federal. Nesse caso, o que aconteceu? Um erro na execução, um erro de golpe, erro de pontaria, né? Para fins de responsabilidade penal, esse agente ele vai responder como se ele tivesse matado esse policial rodoviário federal, mesmo que ele tenha matado um civil que estava passando por trás. Isso significa que o homicídio será qualificado, ele será hediondo, né? Porque está previsto ali no artigo 121, parágrafo 2º. Beleza, então, será hediondo e vai responder como se tivesse matado esse policial rodoviário federal. Só que para fins de competência, isso se aplica também? Ele vai responder perante a Justiça Federal ou perante a Justiça Estadual? Gente, ele vai responder perante a Justiça Estadual. Mas, professor, ele não vai responder como se ele tivesse matado um policial rodoviário federal? Vai, mas ele não matou. E a competência, ela utiliza critérios objetivos para sua definição. Então, para fins de competência, o que vale é a vítima real, aquela que foi atingida. E quem foi atingida? Foi atingido um civil, mas ele vai responder como se tivesse atingido um policial rodoviário federal. Então, olhem só que doideira. Ele vai responder perante a Justiça Estadual como se ele tivesse matado um policial rodoviário federal, um agente público federal, mas a competência será da Justiça Estadual. Beleza, então, gente? Então, bastante atenção nessa hipótese aqui da vítima virtual e da vítima real. Para fins de direito penal, é uma situação. Ele responde como se tivesse matado a vítima virtual. Mas para fins de competência, o que vale é a vítima real. Beleza? Bem, teoria do esboço do resultado. O que é isso? Gente, é muito importante que a gente saiba essa questão aqui, esse ponto, nos crimes contra a vida. Porque às vezes, quando caem em prova, eles acabam até puxando um pouquinho mais para esse lado. O que isso significa, professor? Teoria do esboço do resultado. Gente, quando a gente estuda a competência lá no processo penal, o que a gente estuda? Qual que é a regra? É que a competência será do local em que se consumou a infração. E quando que se consuma a infração penal do homicídio, professor? Com a morte encefálica, né? A ausência de atividade cerebral do agente, que a doutrina costuma utilizar como forma de analogia lá da lei dos transplantes, né? Que ainda se possibilita que se removam alguns órgãos para fins de transplante, caso haja essa concordância. Pois bem, o que acontece? Imagine a seguinte situação. Imagine que o Caio ele queira matar o Mévio, certo? Caio e Mévio eles moram numa cidadezinha do interior. Tá? Vamos imaginar que eles moram numa cidadezinha do interior que só tem um posto de saúde. E o Caio vai lá e dispara 5 tiros de arma de fogo contra o Mévio. Vai lá e dispara 5 vezes. Só que o Mévio não morre. O Mévio é socorrido e ele é levado para a capital. E lá na capital passa um dia internado e vem a falecer em virtude desses disparos. Onde é que o crime se consumou? Na capital ou na cidadezinha do interior? Professor, na capital, foi lá que ele morreu. Beleza. Onde é que será a competência, analisando-se friamente a letra do Código de Processo Penal? Professor, se o crime se consumou na capital, a competência será da capital. Exato, seria assim. Só que não é. A jurisprudência costuma colocar que nos casos de homicídio dolosos, certo, gente? No caso de homicídio culposo, tem uma divergência jurisprudencial, mas em homicídio doloso, crimes contra a vida doloso, é bem tranquila essa questão, tá? A competência, nesses casos, será regulada pela teoria do esboço do resultado. E o que diz essa teoria, professor? Que você está falando, eu não me recordo. Gente, basicamente ela diz que a competência será do lugar em que o agente imaginou em que ocorreria o resultado. E aonde que esse agente imaginou que ocorreria o resultado? Na capital ou na cidadezinha do interior? Notem, ele deu 5 tiros no Mévio. O Caio foi lá e deu 5 tiros. Alguém que dá 5 tiros espera que esse agente seja socorrido e seja levado para a capital para morrer no outro dia em decorrência dos disparos? Não. Ele imaginou cometer esse crime e ter esse crime consumado na cidadezinha do interior. E é por isso que esse crime, em que pese ter se consumado lá na capital, ele deverá ser julgado por essa cidadezinha do interior. Beleza então, gente? Então vamos lembrar
que nós temos essa pequena exceção, por assim dizer, na questão da competência em decorrência da teoria do esboço do resultado. Fechado? Vamos lá, então. Sigamos. Jurisprudência. Você sabe que eu gosto de trabalhar bastante a jurisprudência e aqui não vai ser diferente, né? Súmula 605 da STF. O que diz a súmula 605? Não... Vamos apagar isso aqui, ficou ruim demais, né? Não se admite a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. O que acontece, gente? Essa súmula é antiga pra caramba, tá? E antes da reforma ali de 84, de fato, o Código Penal ele não admitia a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. O concurso de crimes era regulado lá pelo artigo 50, 50 e poucos, e depois da reforma passou a ser regulado pelo artigo 69 e seguintes. Quando houve essa reforma, o Código Penal passou a prever de forma expressa a possibilidade de homicídio em concurso de crimes continuado, em crime continuado. Beleza? Ele traz uma causa específica em que se prevê a possibilidade de aumento de pena de até 3 vezes, né? Então, há sim essa possibilidade expressa da ocorrência de crime continuado em homicídio. Então, essa súmula 605, o que a jurisprudência costuma colocar? Que a súmula ela está superada. Superada, gente. Ela não foi formalmente revogada, tá? Não foi cancelada. Está sendo um pouco mais técnico, né? Ela não foi cancelada, mas a jurisprudência costuma colocar que a súmula foi superada em decorrência da reforma de 1984. Notem bem, o Código Penal determina expressamente no parágrafo único do seu artigo 71 que seja aplicada a continuidade delitiva também nos crimes dolosos contra a vida. Essa norma, resultado da reforma penal de 1984, é posterior à edição da súmula 605, que vedava o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Notem que essa decisão é bem antiga, tá? E há diversas outras, mais recentes até. Mas o que você tem que saber? Para a jurisprudência, essa súmula 605 está superada. Cuidado com questão Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola de súmula. É difícil você saber na hora que a questão está te cobrando, mas tente buscar se a questão está te cobrando a questão ali Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, ou está te cobrando um pouquinho além do conhecimento da literalidade da súmula. Beleza? Questão discursiva, fala da súmula e fala que está superada. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira figura além do caput. E qual que é a primeira figura além do caput, professor? A primeira figura além do caput é o homicídio privilegiado. Professor, o que é esse homicídio privilegiado? Esse homicídio privilegiado, na verdade, ele nada mais é do que uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Notem que eu fiz até um arco-íris aqui para vocês conseguirem desmembrar todo esse artigo e conseguirem entender realmente o que ele traz. Vamos ler? Vamos lá. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir, então uma causa de redução de pena, a pena de 1/6 a 1/3. Gente, notem que esse dispositivo ele nos traz 3 hipóteses, relevante valor moral, relevante valor social, relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção. São 3 hipóteses subjetivas em que haverá uma diminuição de pena e o homicídio poderá ser considerado privilegiado. Beleza? Vamos analisar uma a uma. Vamos lá. A norma apresenta 3 situações subjetivas. A primeira delas é o relevante valor social. O relevante valor social, o que é, gente? O que vocês têm que saber? O que a doutrina coloca? Que o relevante valor social é um valor da comunidade em que o agente está inserido. Não é uma coisa que só ele pensa como bom, entendeu? Bom é relativo, né? Ocorreu um homicídio, alguém morreu. Mas, enfim, não é uma coisa que se pensa como bom. Aliás, que o agente pensa como bom. É uma coisa que a sociedade entende como... Ocorreu um crime, mas foi aceitável ali, né? Não foi justificável, porque não tem uma causa justificadora, mas pode-se dizer que tem uma aceitação popular um pouco maior. Imagine, o que a doutrina traz, é o traidor da pátria, né? Matar a pessoa que traiu a sua pátria, matar o traficante que domina ali uma região em que impera a violência. É nesse sentido que a doutrina traz. Beleza, gente?
Então, notem que o valor social é um valor da sociedade. A sociedade ali que ele vive vê, né, pô, morreu o traficante, mas beleza, o cara fez um pouco mais aceitável. Beleza, minha gente? Valor social, valor da coletividade em que esse agente está inserido. A sociedade pensa que ocorreu um crime, beleza, mas é um pouco mais aceitável do que se não tivesse isso. Fechado? Relevante valor moral. Gente, o relevante valor moral é um valor individual do agente que pratica o fato. O que a doutrina traz? O pai que mata o estuprador da sua filha. Notem que o pai ele tem esse valor, né? Esse relevante valor moral. Ele se sente ali na obrigação de fazer alguma coisa. Então, esse valor moral é do agente que vai praticar o fato. Beleza? Social da sociedade, moral é do próprio agente. E aqui vem a hipótese, que acaba às vezes caindo mais em concurso, e vocês já vão entender o porquê. Sob domínio de violenta emoção, mais. O que acontece mais? Vocês têm que saber disso. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. São requisitos cumulativos, gente. O que acontece? Tem que ter o domínio de violenta emoção e ocorrer logo em seguida a injusta provocação da vítima. O que acontece? Por que isso aqui cai muito em concurso? Porque tem uma atenuante genérica, lá no artigo 65, inciso 3º, linha C do Código Penal, que diz que a pena ela vai ser atenuada se o agente agir influenciado pela emoção. Beleza? Não é violenta a emoção e não é nem sob o domínio. Ele vai ser influenciado. Beleza? E o que acontece? Às vezes as provas elas costumam trocar isso. Elas mudam esse domínio por influência. Elas te trazem um texto bonitinho e fala que o cara agiu sob a influência da emoção. Se ele agiu sob a influência, ele receberá uma atenuante genérica. Se ele agiu dominado, aí sim ele receberá. E desde que logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ele poderá receber a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Então, gravem bem. É domínio. O que é o domínio, professor? Qual é a diferença da influência? É que o domínio, ele, como se ele agisse sem pensar, ele está dominado por aquela emoção. E, além disso, tem que ser logo em seguida a injusta provocação. Então, não pode haver um corte temporal. Houve a injusta provocação, e essa injusta provocação não precisa ser crime e nem ser dirigida contra o agente. Imagine que o agente está passeando ali com seu companheiro, sua companheira, e sofre alguma... sofre algum deboche, alguma coisa, até mesmo às vezes algum bullying, alguma coisa, o seu companheiro, sua companheira. E esse agente se sente revoltado e acaba vindo a cometer o homicídio. Notem que teve essa injusta agressão, porque a agressão ela não foi justificada por nada, e logo em seguida ele já cometeu o fato, ele agiu dominado por essa violenta emoção. Beleza? Pontos importantes então, para vocês gravarem aqui. Tem que ser dominado, tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima, tá? Se for sob a influência atenuante genérica, a reação deve ser quase que imediata, logo em seguida. O que as questões de prova falam bastante? Se vocês for pegar a questão da CESP, principalmente, a CESP coloca muito que o agente estava dominado, mas foi em casa buscar uma arma e voltou 2, 3 horas depois ao local. Já era, descaracterizou logo em seguida a injusta provocação. Beleza? Bastante atenção nessa parte. Além disso, a injusta provocação ela não precisa ser destinada ao sujeito ativo do crime, né, como eu falei, e nem se configurar como crime. Ela pode ser um simples fato atípico, mas que gerou essa injusta agressão. Beleza então, minha gente? Gente, agora que nós vamos começar o homicídio qualificado. Vou parar aqui nossa aula, nós já estamos quase aqui no finalzinho, né? 29 minutos. Eu sei que a gente andou um pouquinho mais devagar, mas acredito que com calma a gente consegue fixar melhor o conteúdo. Professor, o senhor está falando muito devagar, a gente dá uma aceleradinha aí no vídeo. Beleza? O que eu não posso é falar muito rápido para comer assunto para quem está começando ali, está pegando, está nivelando o conhecimento. Beleza, minha gente? Gente, mais uma vez, qualquer coisa, plantão de dúvidas. Professor, não ficou muito claro, não ficou... Gente, vocês têm que entender a matéria. Não me preocupe com isso. Beleza? Se eu precisar explicar outras 5, 10 vezes para vocês lá no plantão de dúvidas, sem problema nenhum. Fico feliz desde que a última mensagem que vocês mandem seja, professor, beleza, entendi. É isso que importa. Beleza, minha gente? Bem, próxima aula nós começaremos a ver o homicídio qualificado. Muito obrigado.
E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá então, vamos continuar aqui analisando o homicídio, agora homicídio qualificado. Vamos lembrar, desde o começo aqui, todas as figuras de homicídio qualificado, gente, elas são hediondas. Professor, sempre não, vai ter uma hipótesezinha ali que vai ser um tipo misto, né, um homicídio privilegiado e qualificado, que eu já estou adiantando para vocês que é possível que ele não vai ser hediondo. O que eu chamo muita atenção para vocês, além da redação literal do dispositivo das leis, é vocês têm que saber se a qualificadora ela é subjetiva ou objetiva. Isso cai bastante em prova de concurso e é muito relevante para fins de verificar se é possível a ocorrência de homicídio privilegiado qualificado ou não. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos para a nossa tela, homicídio qualificado, inciso 1º. Vamos lá. Quando é que vai ter homicídio qualificado? O artigo é o 121, parágrafo 2º, inciso 1º, né? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Olha só, esse artigo aqui, eu gosto, o NUT, ele traz uma redação, quando ele analisa esse artigo, ele inverte. Ele coloca por motivo torpe, tal como paga ou promessa de recompensa. Por que o NUT faz isso? Quando eu comecei a estudar, eu não conseguia entender muito bem, mas depois começou a ficar mais claro. Porque motivo torpe, na verdade, é o motivo principal que vai qualificar esse homicídio. Paga ou promessa de recompensa são situações que a legislação já considera como motivo torpe. E o que é um motivo torpe? A doutrina costuma colocar, e a jurisprudência também usa esses termos, que o motivo torpe é aquele repugnante, asqueroso, vil. Beleza? Bem, e o que o código nos faz? Ele trouxe uma situação inversa da do NUT. O que o código traz? Que será qualificado quando ocorrer paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Logo, há uma hipótese de interpretação analógica. Vamos lembrar que essa hipótese de interpretação analógica é aquela em que a legislação traz alguns exemplos e depois uma hipótese aberta. E é exatamente o que se considera aqui. Então, para a legislação paga e promessa de recompensa, nada mais são do que situações em que a própria lei já considera que há esse motivo torpe. Beleza? Vamos lá. Como eu já falei, motivo torpe é aquele que causa uma repulsa social. É repugnante, asqueroso, vil. O pessoal fica pensando, né? Poxa, que terrível o que aconteceu. Sempre acontece, né? Homicídio, mas enfim. Esse é o exemplo que a doutrina costuma colocar e a jurisprudência também. Gente, questão que acaba caindo bastante em prova. Ciúme e vingança. O que a jurisprudência tem a nos dizer sobre isso? Que por si sós, tanto o ciúme quanto a vingança, por si sós, não podem ser considerados como motivo torpe. A jurisprudência costuma colocar que é necessário que se analise outros elementos ali, até o dolo do agente, para verificar se houve essa vontade desse motivo torpe. Beleza, gente? Então, notem, é preciso que se analise a conduta do agente. Professor, a questão só falou em ciúme, assim, bem genérico. Gente, eu não me inclinaria a colocar como um homicídio qualificado, porque a jurisprudência já diz que o ciúme por si só não é motivo para qualificar. A vingança por si só não é motivo para se qualificar como motivo torpe. Beleza? Por si só. Isso é o que importa. A divergência se haverá aplicação somente ao executor ou ao executor e ao mandante. Como assim, professor? Notem que o executor desse homicídio ele está recebendo uma paga ou uma promessa de recompensa. Se ele está recebendo, é porque tem alguém que está pagando. Então, a jurisprudência e a doutrina costumam divergir nesse ponto. Quer dizer, mas aquele que pagou ou aquele que prometeu, ele vai incidir de forma automática nessa qualificadora? Tem uma divergência além de doutrinária e jurisprudencial. Né? Isso é péssimo. E olha só as datas, são bem parecidas, né? Ambas de 2018. Esse julgado aqui do STJ diz que sim, que haverá essa aplicação essa aplicação automática da qualificadora, tanto para o executor quanto para o mandante. Então, nesse RESP aqui, ficou decidido pelo STJ que sim, haverá essa imputação automática. Lá em setembro, outubro, novembro, o STJ, a quinta turma dessa vez, né, teve uma divergência entre as turmas, decidiu que não haverá essa aplicação automática dessa qualificadora. Professor, eu não estou entendendo muito bem, qual que é a relevância disso, qual que não é.
Gente, a doutrina traz um exemplo, e se não me engano é até os professores Sanches que traz, que eu acho bem exemplificador. Você imagina que um pai, antes disso, calma aí, tá? Me perdoe. O que vocês têm que saber daqui, Natureza subjetiva, tá? Beleza. Vamos lá. Imagine que um pai viu a sua filha sendo estuprada por um traficante da região. Só que esse pai é uma pessoa muito trabalhadora e ele não tem coragem de matar esse traficante. Professor, mas tem que matar? Gente, não tem que matar, né, gente? O Estado ele tem os meios de punir essa pessoa que cometeu o fato, né? Mas, enfim, por circunstâncias alheias à minha vontade e ao do próprio pai, o pai quer matar esse cara, tá? Pé da vida. Mas ele não tem coragem para matar. Então ele vai lá e ele paga alguém para matar esse traficante. E o cara vai lá e mata. Beleza. O cara que matou, não há dúvida, ele cometeu um homicídio qualificado porque ele cometeu um homicídio mediante paga. Beleza, fechamos. Só que o pai dessa menina, ele agiu, ele atuou por um motivo de relevante valor moral. O pai dela, então, cometeu em tese um homicídio privilegiado, com uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Só que se a gente considerar que haverá essa aplicação dessa qualificadora de forma automática para o pai dessa menina, ele não poderá ser beneficiado pela causa de diminuição de pena. E ele terá cometido um homicídio qualificado. Mas por que isso, professor? Porque notem, essa qualificadora aqui do homicídio, ela é de natureza subjetiva. Isso induz a dizer que ela sendo aplicada, ela é incompatível com as hipóteses de homicídio privilegiado, que também são todas de natureza subjetiva, que é aquilo que anima o agente a cometer o fato. Ora, o mesmo fato não pode ser praticado sob relevante valor moral e sob motivo torpe. Beleza, gente? Então é por isso que a doutrina costuma orientar que não deve existir essa aplicação automática da qualificadora para o executor e para o mandante. Para o executor haverá, beleza, paga a promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe, repugnante, asqueroso, vil. Mas para o mandante, para quem determinou a execução, nem sempre haverá essa aplicação automática. E a jurisprudência é divergente. Prova subjetiva, então, discursiva, falem a posição ali, dissertem sobre o inciso e coloquem que a doutrina é divergente. Beleza? Além disso, é irrelevante o recebimento. Por que é irrelevante? Porque tem essa promessa de recompensa. Então, nesse caso aqui, é um fato até formal, né? Porque independe do recebimento. Tem a promessa, beleza, qualificou. Além disso, há divergência se há necessidade de a promessa possuir um valor econômico ou não. Por que isso, professor? Porque notem que, às vezes, a troca, né, a promessa oferecida, pode ser até mesmo moral, ou até mesmo de cunho sexual, enfim, que não tem esse valor econômico propriamente dito. E nesse ponto a doutrina também é muito divergente, tá? Parte da doutrina costuma colocar que não há essa necessidade de ter valor econômico, e até me parece ser a doutrina mais majoritária, né? E outra parte diz que não, que tem que ter sim valor econômico, porque os exemplos trazidos aqui todos têm, né? Paga ou promessa de alguma recompensa, beleza? Mas me parece prevalecer a doutrina que diz que não há essa necessidade de ter algum valor econômico, já que a recompensa ela pode ser de qualquer forma. Beleza? Vamos lá então. Sigamos. Como eu já falei para vocês, essa causa de qualificadora ela possui uma natureza subjetiva, a intenção, aquilo que anima o agente, o motivo, o que motivou ele a praticar. Foi um motivo torpe. Beleza? Bem, sigamos então. Por um motivo fútil. Gente, o que acontece? As provas de concurso, elas trocam muito por motivo fútil e por motivo torpe. O que você tem que saber então? Por motivo fútil. O que é motivo fútil? É um motivo desproporcional. É um motivo que não guarda proporção nenhuma com o que aconteceu. Vamos supor que você está parado num carro e, sei lá, uma criança andando de bicicleta, ou até mesmo um adulto, se desequilibra e cai no seu carro. E arranha o para-choque do seu carro. Seu carro novinho, você tirou da loja. Você não, esse agente emputecido cai, né? Como sempre, o Caio está lá no seu carro novo, zero, e o Mévio cai e bate no paralama do carro e arranha ali, dá uma arranhadinha ali com a bicicleta. Caio, puto da vida, desce do carro, sabe uma arma e pau, sapeca lá 3 tiros no Mévio que vem a falecer.
Gente, observem a desproporção do que aconteceu, a ausência de proporcionalidade. Por causa de um arranhão, num para-choque de um carro bem material, o Caio desceu e sacrificou a vida de Mesh. Então notem, o motivo fútil é esse motivo, é um motivo desproporcional. Bem, além disso, desde já, vamos pular aqui. O motivo desproporcional, ele é a mesma coisa do motivo injusto? Não. A doutrina costuma notar que o homicídio, por si só, se ocorrer um crime, ele já será injusto, salvo se ocorrer alguma hipótese de justificadora. Mas a futilidade, a desproporção, ela não deve ser confundida com um motivo injusto. É diferente o motivo justo do injusto do motivo desproporcional. Fechamos? Bem, homicídio sem causa é fútil? Note, o que a parte da doutrina costuma pontuar? Se o código ele considera como qualificado um homicídio que teve um valor desproporcional, né, uma conduta ali desproporcional, com maior razão ainda, segundo essa doutrina, parte da doutrina, o crime deveria ser qualificado se não houvesse motivo para a prática do ato. Ora, se o motivo desproporcional qualifica, a ausência de motivo, com maior razão ainda, também deveria qualificar. Isso prevalece? Não prevalece. Por que não prevalece, professor? Porque nota, a redação literal do inciso 2º do parágrafo 2º ela nos diz, por motivo fútil. Se foi por um motivo fútil, é porque houve um motivo. A ausência de motivação, então, pelo atual disciplinamento das hipóteses de qualificadora do homicídio, não encontra nenhuma hipótese. Isso significa que o homicídio sem motivo algum, ele deve ser considerado, de forma a priori, claro, como um homicídio simples. Porque a gente não pode considerar a ausência de motivo como um motivo fútil. Porque se teve motivo fútil, é porque teve motivo, só que ele foi fútil. Agora, a ausência de motivo não pode ser utilizada como motivo fútil. O que Knut também coloca? Diz que nessas hipóteses aqui, na verdade, o homicídio ele sempre vai ter um motivo sim, só que nessa hipótese o Estado é que não conseguiu desvendar esse motivo. E se o Estado não conseguiu desvendar, não pode punir esse agente como se tivesse ocorrido um motivo fútil. Beleza? Vamos lá. Segundo o STJ, é compatível sim com o dolo eventual. Beleza? Não precisa perder tempo aqui de ficar explicando o que é o dolo eventual. Remeto vocês lá para as aulas de direito penal da parte geral, né? Vamos lá. Natureza subjetiva. O que tem a natureza subjetiva, professor? É o motivo que anima o agente. O motivo que animou ele a praticar esse fato é desproporcional. Beleza? Bem, sigamos então. Mais uma hipótese de homicídio qualificado e aqui chegamos à nossa primeira hipótese de natureza objetiva. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Então, notem. Aqui a questão, mais uma vez, ela nos traz aqui uma hipótese ao final de interpretação analógica, né? Qualquer meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum vai ser uma hipótese de homicídio qualificado. O que mais importa aqui, tá? Fogo é fogo, né? A doutrina até às vezes costuma colocar que é uma comunhão ali de luz e calor, enfim. Explosão também, só que às vezes parte da doutrina costuma colocar que tem que ter algum dinamite, alguma coisa nesse sentido. Gente, as provas de concurso não costumam aprofundar muito nisso, então eu acredito que não há muita necessidade da gente assim também fazer. Asfixia é quando há ausência mecânica de passagem de ar. Tortura também é um meio cruel, né, acima do comum. Bem, vamos por partes, vamos seguir aqui no nosso slide para a gente não se perder, né? Que senão a gente começa devagar e vai longe. Bem, veneno, o que é veneno? Parte da doutrina também costuma colocar que veneno é uma substância química de fora do organismo, uma substância química e que provoca algum mal, podendo ocasionar até mesmo a morte. O que acontece? Primeira coisa, forma de ingestão. A doutrina é muito tranquila nesse ponto, em dizer que se a pessoa está sendo obrigada a tomar o veneno, na verdade, não seria qualificado pelo veneno, mas sim por meio cruel. O veneno, para ele receber essa qualificadora aqui do veneno, com emprego de veneno, a pessoa não pode saber e nem ser obrigada a tomar o veneno. Tem que ser de maneira disfarçada. Então, imagina que
Caio, mais uma vez, recebe Mévio, seu inimigo, na sua casa e coloca, sei lá, chumbinho dentro de um suco de uva e dá para ele tomar. E ele toma. Ele não sabia que estava tomando. Nesse caso, será qualificado pelo veneno. Já se Caio obriga Mévio a comer o chumbinho e morre. Nesse caso, será por meio cruel. Professor, mas é tudo no mesmo inciso. Gente, é tudo no mesmo inciso. Mas a acusação ela vai ter que detalhar isso. Ela não vai poder dizer, foi por veneno ou por meio cruel? Decide aí, juiz. Não, né, gente? O acusado se defende dos fatos. Então, a acusação tem que imputar um fato certo. Ou foi por veneno ou foi por meio cruel. Beleza? Bem, forma de gestão, então, está morto. O que a doutrina também coloca aqui que é interessante, que não vê aqui no slide? O vidro. Vidro moído. O NUT. Professor, o senhor fala muito do NUT, mas o que acontece, gente? O NUT, às vezes, eles têm uns posicionamentos que fogem um pouco da linha comum. E, às vezes, nas provas de concurso, você tem que citar mais de uma doutrina. Então, por isso que eu gosto de trazer o NUT para vocês, que, às vezes, ele foge um pouquinho do mundo, assim, direcionado estritamente para concurso, e ele traz uma posição um pouquinho divergente. Beleza? Vamos lá. O NUT coloca que o vidro, ele não pode ser entendido como veneno. Vidro moído, assim, alguma substância, né, alguma comida, tudo mais. Porque o vidro, ele não seria um componente químico. Beleza? E nesse caso, se houvesse esse emprego desse vidro moído em alguma comida, ocorreria um homicídio por meio cruel e não pela ingestão de veneno. Fechamos? Tortura. Professor, lá na lei de tortura, eu estou olhando aqui, também tem uma tortura com resultado morte. Qual que é a diferença? Gente, a tortura lá com resultado morte, o agente ele não queria matar essa pessoa que está sendo torturada. Ele queria torturar. A vontade do agente era de torturar. Mas por um erro na execução, ele acabou se excedendo por culpa, né? Ele acabou matando esse agente. Beleza. Tortura com resultado morte. De quem vai ser a competência? Vai ser do tribunal do júri? Não, porque a intenção do agente não era matar. A competência, então, vai ser do juízo singular. Beleza? Juiz togado. E aqui, professor? Aqui, o agente ele quer matar esse cara. O Caio quer matar o Mévio. Só que ele pensa, eu quero que ele sofra muito antes de morrer. Então, eu vou matar, mas eu vou matar com a tortura. Nesse caso aqui, homicídio qualificado pela tortura. De quem que é a competência? Tribunal do júri. Então, como é que a gente faz para diferenciar? Pelo dolo do agente. O agente quer torturar, mas por um erro acaba vindo a matar. Caio queria só torturar. Só. Não queria matar, mas acabou matando o Mévio. Tortura com resultado morte. Caio quer matar o Mévio. Tá tão pé da vida que diz, eu quero que ele sofra muito antes de morrer. Eu vou usar a tortura para matá-lo. Homicídio qualificado pela tortura. Fechamos? Vamos lá. Ao final, como eu já falei, traz uma hipótese aqui da interpretação analógica e tem natureza objetiva, porque é o meio, o modo de execução, não foi aquilo que animou o agente, por isso que é objetivo. Fechamos? Próxima hipótese. A traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Mais uma vez, ao final, hipótese de interpretação analógica. Primeiro ele traz aqui as hipóteses, traição, emboscada, ou qualquer outro meio de dissimulação, recurso que dificulte a defesa, ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa. Vamos lá. O que a jurisprudência nos diz e a doutrina também? Traição. Há uma necessidade de relação de confiança entre os agentes. Beleza? Tem que ter uma confiança, tem que ter algum vínculo ali, mesmo que esse vínculo tenha sido estabelecido já com a intenção de cometer o fato. O Caio quer matar o Mévio e começa a se tornar amigo dele para andar nos mesmos lugares, saber onde é que ele vai para planejar ali um melhor lugar. Beleza? Além disso, na traição, o agente não pode estar esperando essa reação. Então vamos imaginar que o Caio e o Mévio, eles são amigos, mas começam a brigar muito, e nesse caso um começa a xingar o outro, um bate no outro, e em seguida essas agressões, o Caio saca uma arma e bate o Mévio. A gente não poderia dizer que houve a traição, porque o Mévio já poderia estar esperando essa reação. Fechamos? Bem, emboscada. Também não há maiores dificuldades, né? A gente fica ali, a parte da doutrina até costuma colocar aqui, toda emboscada, nem toda emboscada pode ser uma premeditação, tá? Porque o agente nem sempre ele precisa premeditar a emboscada. Fechamos? Nem toda emboscada é premeditação. O que é premeditação? É o planejamento do homicídio. Não é porque houve uma emboscada que o agente necessariamente premeditou o homicídio.
ele pode simplesmente ter ficado ali de tocar esperando ir lá e matar. Não quer dizer que houve uma premeditação. Beleza? Natureza, mais uma vez, objetiva. E chama atenção para esse julgado do STJ, 2015 ou 2018, agora não me recordo muito bem, desculpe. Mas que o STJ diz que não é compatível com o dolo eventual. Fechamos? Bem, vamos lá. Homicídio qualificado, mais uma vez, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Professor, parece que eu já li alguma coisa sobre isso, ocultação, vantagem. Gente, são as hipóteses de conexão teleológica ou consequencial que a gente estuda lá no nosso Código de Processo Penal. Gente, aqui, vamos lá. Para assegurar a execução, hipótese de conexão teleológica. Consequencial é para a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Teleológica, lembra, é finalidade, né, aquilo que a gente visava. Tá? E consequencial, imagine que o crime aconteceu de fato em consequência, depois do fato. Vamos lá. Nessas hipóteses aqui, o homicídio vai ser qualificado, tá? E há essa natureza subjetiva. Notem que o que animou o agente a praticar o crime foi ele querer ocultar, na verdade, que ele já tinha cometido ou que ele ia cometer um outro fato. Então, foi o motivo que animou, não foi o meio, o modo de execução. Foi o motivo que animou o agente a cometer esse fato. Beleza? Sem maiores problemas aqui e sem grandes divergências jurisprudenciais. Próxima conduta dita como qualificada. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Ânimo, 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 ânimo. Contra a mulher por razões de sexo feminino. Feminicídio, femicídio também, né? A doutrina costuma apontar que o feminicídio seria um crime de Estado, né? Que é quando o próprio Estado não dá condições da mulher e tudo mais. E o femicídio, na verdade, é que seria esse crime aqui tipificado no Código Penal. A esmagadora parte da doutrina diz que são situações similares e que tanto faz usar o termo femicídio ou feminicídio. Então, qualquer um dos dois termos considere como correto. Contra a mulher por razões do sexo feminino. Bem, a própria norma, ela nos traz um artigo explicativo depois, nos dizendo quando que há razões do sexo feminino. Então, quando é que vai ter essas razões do sexo feminino? Quando tiver violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou por menosprezo ou discriminação à situação de mulher. Então, note, não é qualquer homicídio contra a mulher que vai ser qualificado como um feminicídio, um femicídio, beleza? Tem que ser por razões do sexo feminino. E quando é que vai estar presente isso? Quando tiver hipótese de violência doméstica familiar ou por razão de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Imagine que o Caio está lá no carro dele e dessa vez quem está dirigindo uma bicicleta é Maria. O Caio está lá no seu carro zero e a Maria simplesmente passa andando de bicicleta, tinha um buraco e ela cai. E arranha o para-choque do carro do Caio. E o Caio é uma pessoa muito chata. Diz, meu Deus, você arranhou o para-choque do meu carro. Fica revoltado, saca uma arma e desfere 3 tiros em Maria. Houve razão do sexo feminino? Não. Para Caio, tanto faz. Qualquer pessoa que arranhasse o para-choque do seu carro, ele teria a mesma conduta. Então, note, nesse caso, não há que se falar em feminicídio. Feminicídio. Houve, de fato, um motivo fútil, mas não o feminicídio. Enfim, você que escolhe. Beleza? Ficou claro, então, gente? Não é todo homicídio contra a mulher que vai ser classificado como por razões do sexo feminino. Bem, o que nos importa saber aqui? Lembra que eu falei para vocês lá no começo o que era mais importante? Saber a natureza objetiva ou subjetiva. E aqui a doutrina ela é muito, muito, muito divergente. Tem doutrina para tudo que é lá. Tem doutrina que diz que é mista, tem doutrina que diz que é subjetiva, porque o que animou a gente foi a condição do sexo feminino. Outras dizem que não, que a razão do homicídio é um modo ali de execução, um meio como ele executa, então seria objetiva. Enfim, tem uma divergência muito, muito grande. Mas por sorte, o STJ já fixou o entendimento. E o STJ vem nos dizer que essa hipótese de qualificadora, ela é objetiva. Então vá bem tranquilo para a prova, tá? Cair, posicionamento jurisprudencial,
ela é objetiva. Pelo menos estamos safos nesse sentido. Bem, sujeito passivo só pode ser mulher. E aqui é também a divergência doutrinária. Notem, a gente tem muita divergência doutrinária nesse tópico. Tá? Nesse tópico que eu digo, na parte das qualificadoras, vocês podem ver. E às vezes, gente, quando eu não cito posição majoritária, porque não há entendimento do Tribunal Superior, ou às vezes simplesmente você não tem como estabelecer uma posição majoritária, porque a doutrina é extremamente divergente. Por exemplo, sujeito passivo só pode ser mulher. Aí a doutrina costuma colocar, mas e se se a pessoa ela se identifica como sendo do sexo feminino? Incidiria a qualificadora? Para a parte da doutrina diz que sim, que incidiria sim a qualificadora, porque se ela se sente do sexo oposto, né, do sexo feminino, enfim, se ela se sente como mulher, essa pessoa ela deve então receber esse tratamento. Justificam isso dizendo que, inclusive, o próprio STF ele acabou decidindo que não há necessidade da cirurgia de mudança de sexo para que o agente retire documentos do sexo que ele se entende, né? Se a gente se entende como sendo mulher, não há necessidade da cirurgia de mudança de sexo para que ele passe a adotar nos seus documentos o nome de mulher e tudo mais. Outra parte da doutrina, por sua vez, diz que não, que a jurisprudência diz que o aplicador de direito precisa de critérios objetivos, até mesmo em face do princípio da legalidade, da estrita legalidade que anima o direito penal. Nesse caso, somente aquela mulher biologicamente mulher, aquela pessoa biologicamente mulher, é que poderia ser sujeito passivo desse fato. Beleza? Me parece prevalecer, em razão das diversas políticas públicas de inclusão, que eu acredito que têm de ser feitas mesmo, mas a minha opinião é pouco interessante para vocês, mas me parece que a posição mais correta, de fato, é essa primeira corrente. Beleza, minha gente? Vamos lá, então. Além disso, gente, a pena do feminicídio. Aqui nós já estamos tratando de uma causa de aumento de pena. Acabou as qualificadoras, professor? Não acabou. Mas aqui eu já estou trazendo essa causa de aumento porque ela se aplica só ao feminicídio. Beleza, minha gente? Bem, notem que o próprio código aqui ele nos traz que adotou esse termo feminicídio. Beleza? Vamos lá, então. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Porque isso a doutrina coloca que nesse período a mulher está um pouco mais sensível. Beleza? Vamos lá. Eita, tá difícil. Vamos embora, vamos lá. Quanto a pessoa menor de 14 ou maior de 60, ou com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Nesses casos aqui, a doutrina diz que a mulher que sofre essa violência, ela tem uma possibilidade menor de resistência. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Esse virtual aqui, gente, foi incluído não faz muito tempo não, tá? 2018. Então, é bom que vocês fiquem atentos a isso. Antes tinha divergência, se era só na presença física ou virtual, agora não, tá ali. Então, se a gente vai lá e filma a morte da sua companheira para mostrar, olha aqui, ela teve o que mereceu, né? Porque eles adoram usar esse tipo de frase, né? Mas, enfim, é completamente descabido. Mas, pois bem, nesse caso aqui também já há essa qualificadora. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22. O que traz esse dispositivo? Eu trouxe aqui para você que eu sei que com certeza você lê lá no Código Penal e não vai procurar na Lei Maria da Penha. Vamos ver então? Vamos lá. Se ele cometer o crime de feminicídio descumprindo uma medida de suspensão de posse ou restrição de armas, descumprindo uma medida de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida e proibição de determinadas condutas. Beleza? Aqui eu nem trouxe quais, porque tem diversas lá, enfim. Dê uma olhada lá. Gente, o que mais importa aqui, tá? Que você tem que saber. Imagina a seguinte situação. Imagina a situação em que o agente foi afastado de casa, só que ele ficou emputecido. E resolve voltar na casa e acaba tendo uma discussão e vem a matar a mulher por causa da condição do sexo feminino. Gente, nessa hipótese aqui, como ele está descumprindo essa medida protetiva, haverá sim a aplicação dessa causa de aumento de pena. Parte da doutrina coloca que nessas situações aqui o agente ele tem que ter conhecimento dessas medidas restritivas que foram impostas. Isso aí já tem que ter sido intimado da medida para estar sendo cumprida, porque senão ele não teria o dolo de descumprir essas medidas. Outra parte diz que não, diz que a partir do deferimento das medidas já seria sim possível a ocorrência do homicídio, do feminicídio com essa causa de aumento de pena.
Gente, próximo slide aqui é o dito homicídio funcional, que nós vamos ver na nossa próxima aula, porque essa aqui a gente já está estouradaço. Próxima aula, então, começaremos com o homicídio funcional. Beleza, então, minha gente? Bem, muito obrigado e até daqui a pouco mais. Valeu!